Boa tarde, meu nome é Daniel Papote, eu sou aluno de doutorado do Instituto de Física de São Carlos. Eu estou apresentando um trabalho sobre instrumentação, que é desenvolvimento de bobinas de radiofrequência para experimento de imagens em ratos, basicamente, tá certo? Bom, o meu trabalho descreve a construção de 3 ressoadores, tá certo? 2 do tipo do birdcage e um ressoador do tipo cela cruzada, que foi um trabalho de mestrado, tá certo? Para trabalhar exclusivamente com bobina transmissora e também o desenvolvimento de uma bobina de superfície específica para o córtex de ratos. Certo? Nesse trabalho eu descrevo o desenvolvimento e a caracterização dos 3 transdutores transmissores e também da bobina de superfície. Então, o que eu fiz basicamente foi construir os transdutores feitos de material do substrato de PVC com material condutor cobre prateado na superfície, tá certo? Os 2 birdcages foram construídos dessa forma. A cela cruzada sem prata com deposição, tá certo? E a bobina de superfície como simplesmente um loop construído em placa de circuito impresso sintonizados com capacitores cerâmicos da ATC, tá certo? Então, bom, a caracterização dos ressoadores consiste basicamente no cálculo de um parâmetro que determina a inhomogeneidade de campo, que é conhecido como não uniformidade, onde calcula o desvio padrão pela média dentro de uma região de interesse de um phantom dentro da bobina, tá certo? Outra forma de medir a não homogeneidade é diretamente através de uma bobina de pick-up, onde eu venho com um loop transmissor, um loop receptor, eu vou mapeando o campo ponto a ponto dentro da minha bobina transmissora. No lado da bobina receptor, o que eu fiz basicamente, além da construção, foi a calibração manual dos pulsos de excitação e de refocalização, ou seja, os pulsos π e π sobre 2, tá certo? Para poder realizar os experimentos. Antes de eu fazer experimentos em vivo, eu realizei imagens em phantom. Aqui, por exemplo, é uma imagem de um phantom com os pulsos calibrados e o pulso não calibrado. A gente percebe essas franjas aqui com os pulsos não calibrados em relação ao pulso calibrado para a bobina de superfície. Então, depois dessa caracterização, eu levantei os mapas de campo e comparei com as medidas que eu fiz com a bobina de pick-up com os cálculos teóricos baseados na lei de Biot-Savart e vi uma grande concordância entre teoria e prática, certo? Como mostra aqui para as bobinas do tipo birdcage com 8 pernas, o birdcage com 16 pernas e a cela duplamente cruzada. Outro método de calcular a não uniformidade de campo de radiofrequência foi o método onde eu utilizo 2 aquisições de imagens, conhecido como Compensated Double Angle Method. Basicamente, a aquisição de 2 imagens com pulsos de excitação de 60 e 120 graus, onde eu faço uma álgebra pixel a pixel e tiro o perfil do módulo do campo magnético de forma experimental através de uma imagem. Então, eu tenho aqui a imagem, tá certo, obtida por esse método, para as bobinas do tipo birdcage 8, birdcage 16 e cela duplamente cruzada, e comparo esses campos magnéticos com os cálculos previstos teoricamente pela lei de Biot-Savart. E esses números, a não uniformidade, que é o desvio padrão pela média, me fornecem o quão eficiente a bobina é na produção de campo magnético homogêneo. Então, dos 3 ressoadores que eu construí, eu verifiquei, como previsto pela teoria, que o birdcage com 16 pernas é o mais eficiente na produção de campo magnético homogêneo, seguido pela cela duplamente cruzada e, por último, o birdcage com 8 pernas. Então, desses dados, eu decido que eu vou usar a bobina do tipo birdcage para ser a transmissora do meu sistema de imagens para animais em São Carlos. Os resultados com as bobinas de superfície, para trabalhar exclusivamente como receptoras, me mostram, aqui diretamente pelas imagens, uma baixa relação ao sinal ruído para uma região só do córtex da cabeça do rato. Isso me indica que eu tenho que, de alguma forma, melhorar essa relação sinal-ruído. Como eu posso fazer isso? Aumentando um parâmetro da bobina conhecido como indutância. Essa indutância vai me dar um maior fator de qualidade e, dessa forma, uma maior relação ao sinal-ruído para as imagens das bobinas receptoras. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, tá certo, das imagens que eu obtive com os ressoadores. São imagens com grande field of view comparado com o diâmetro interno delas. São imagens com field of view de 10 centímetros, de modo que o diâmetro interno delas é também de 10 centímetros. Então, pelas imagens, a gente observa a ausência de artefatos devido à não uniformidade de campo magnético. Isso indica que elas estão funcionando perfeitos para a transmissão. Já a receptora me indica
não esse tipo de artefato, mas uma baixa relação sinal-ruído. Então o que a gente vai fazer é trabalhar nessas bobinas receptoras, tá certo? Para em conjunto com essa bobina transmissora, eu desenvolver um phased array de 4 canais com essas bobinas de superfície para eu desacoplar a transmissão e recepção no nosso sistema de imagens. Esse é basicamente o meu trabalho, que é parte de um projeto de doutorado que está em andamento lá no Instituto de Física de São Carlos.